acadêmicos. Um prazer estar de volta com vocês com nossas aulas virtuais. Amigos, comunidades jurídicas e todos aqueles que estão assistindo às nossas aulas postadas em nosso canal no YouTube. A temática que vamos desenvolver hoje está descrita ao Código Civil na sua parte geral e trata-se da extinção da pessoa natural. Ao momento em que o ser humano, é claro, nasce, tem a sua exuberância, a sua existência, os seus conflitos, com seus acertos, mas depois morre. E esse fenômeno morte deve ser formalizado. Por isso o artigo 6º do Código Civil fala que a pessoa natural tem extinta a sua personalidade com o evento morte. E esse evento morte, que nós dissemos que deve ser formalizado, é exatamente pelas repercussões que irá gerar no tocante a efeitos sucessórios, no tocante a obrigações que poderão ser assumidos pelos herdeiros desse falecido, e por isso é indispensável que se seja formalizado esse evento morte. A doutrina nos trabalha orientando que nós temos algumas formas ou modalidades de formalização da morte. A morte real é aquela onde se há o cadáver e o legista vem e faz o laudo dizendo qual foi a causa do óbito. E ali com a certidão de óbito, portanto, está sedimentado o evento da chamada morte real. Mas nem todas as mortes de uma pessoa natural se dão nessa perspectiva de se poder localizar o cadáver, o corpo, para que um legista faça o seu laudo e seja, é claro, lavrado uma certidão de óbito para dar início à abertura da sucessão, formalizar a abertura de inventário, arrolamento comum ou sumário extrajudicial. Em inúmeras circunstâncias nós vamos encontrar que pessoas às vezes falecem, morrem em tragédias que não dá mais para localizar os seus corpos. Houve um prédio que desabou, houve um naufrágio do navio, houve um acidente aéreo, de tal modo que o corpo não for mais localizado. E nesse caso ficou uma família para cá, herdeiros, interessados, credores, que precisam que esse evento morte seja formalizado. Nesses casos de tragédias, naufrágios, nós teremos uma hipótese de justificação para o evento morte. Ele está previsto no artigo 88 da Lei 6.015/73, que é a Lei de Registros Públicos. Quando tivermos, portanto, informações de que alguém comprou um bilhete no guichê para embarcar naquela aeronave que teve um acidente e caiu em alto mar, alguém que fez a aquisição também de um ingresso para viagem no navio e o navio naufragou, alguém que estava no prédio, esse prédio desabou e os corpos, a maioria dos corpos não foram localizados. Então nós precisamos fazer com os documentos, com as provas de que existem, de que o falecido estava no evento do sinistro, da tragédia, para que o juiz então possa deitar uma decisão justificando o evento morte. Vamos nos fundamentar no artigo 88 da Lei 6.015/73. Nesses casos também são utilizados para aquelas circunstâncias em que determinado policial ou militar estava num conflito bélico e, terminado esse conflito bélico, passado 2 anos, ele não regressou ou porque foi capturado. É o caso também da gente buscar esses mecanismos de justificação do evento morte. Em outras circunstâncias, nós vamos buscar a declaração de ausência para que o juiz possa deitar uma sentença emitindo a notícia de uma morte presumida pelas circunstâncias. Há inúmeros casos em que as pessoas desaparecem
não regressam, e diante dessas circunstâncias, nós vamos precisar abrir um processo chamado de declaração de ausência, para que ao final dele o juiz, superada a fase de curadoria dos ausentes, sucessão provisória e sucessão definitiva, todas elas em caráter resolutório, que pode ser alterada a qualquer tempo, com a notícia de morte do desaparecido, do ausente, elas todas somam-se entre si 21 anos, porque um ano será para a curadoria dos ausentes, em que o juiz nomeará um curador para fazer um levantamento do patrimônio dos bens deixados pelo ausente, que se presume morto, anexar tudo isso, consignar tudo isso no relatório, e durante este ano serão publicados editais chamando de volta o ausente para tomar posse do seu patrimônio. Durante um ano, se o ausente não regressar, o juiz vai declarar uma decisão abrindo a sucessão provisória, que é a segunda fase dessa declaração de ausência. E essa sentença que ele abrir a sucessão provisória só transitará em julgado em 180 dias, porque é muito grave o ato que vai acontecer logo na sequência. Porque ao abrir a sucessão provisória, os herdeiros necessários do ausente poderão emitir-se, entrar em posse dos bens deixados pelo ausente e se louvarem dos lucros e rendimentos deixados. E aqueles que não forem herdeiros necessários poderão pleitear que pelo menos 50% desses rendimentos, desse lucro, sejam reservados para eles, no caso os herdeiros colaterais. Retomando o nosso diálogo aqui sobre o fenômeno da extinção da pessoa natural, na aula passada nós falávamos de se buscar o mecanismo da declaração de ausência, que ao seu final evidenciará a morte presumida do ausente, superadas 3 fases: curadoria dos ausentes durante um ano, após o curador ter arrecadado os bens apresentados aos juízes e levados a depósito, e publicado editais durante esse ano, tentando chamar de volta ou localizar o ausente para tomar posse dos seus bens. A segunda fase será a sucessão provisória, que o juiz abre com a sentença, que transitará em julgado apenas por 180 dias, dada a gravidade do evento que se abrirá logo na sequência, que é a possibilidade dos herdeiros necessários entrarem em posse desse patrimônio, se emitirem na posse, podendo se louvar de lucros, rendimentos, frutos desse patrimônio deixado pelo ausente, e até mesmo os herdeiros colaterais pedirem, de acordo com as suas circunstâncias, necessidades, que se seja feita uma reserva de pelo menos 50% desses rendimentos e frutos para garantir a subsistência deles. Então, superados 180 dias do trânsito em julgado, não aparecido ou não se tendo feita a presença de nenhum advogado ou procurador do ausente, que demandaria uma interrupção por mais 3 anos nesta fase de sucessão provisória, superado, portanto, os 10 anos, o juiz abriria a sucessão definitiva para, ao final dela, declarar numa sentença a morte presumida do ausente. Nós dissemos que esse mecanismo de se buscar declarar a morte presumida do ausente, nessas 3 fases, se dá sempre em caráter resolutório, porque a qualquer momento pode-se chegar à notícia de que o ausente faleceu, e esse procedimento é convertido automaticamente em sucessão definitiva. Se o ausente, por exemplo, tinha 80 anos, e as últimas notícias que se tem dele remontam a mais de 5 anos, também nesse caso poderá ser convertida em definitiva essa sucessão, que era provisória
passando por suas fases até atingir a fase definitiva. Mas nós temos outros eventos que culminam também com esse evento extinção da pessoa natural. Além da morte real, dos casos de morte justificada por tragédias, sinistros, catástrofes, pessoas que estavam em combate bélico e terminado, há mais de 2 anos não regressaram, aqueles também com 80 anos ou mais, e as últimas notícias que se tem remontam a mais de 5 anos, ou determinada pessoa que estava em estado terminal e que não duraria muito tempo, segundo o médico que vem assistindo na sua família. O artigo 88 da Lei de Registros Públicos, que é a Lei 6.015/73, possibilita, portanto, a justificação judicial para que seja declarada como justificada essa morte. Nós, nesse universo, podemos citar algumas questões muito curiosas que aconteceram, por exemplo, a morte de Ulisses Guimarães, o deputado federal Ulisses Guimarães, de muita expressividade do meio político. Ele tomou um helicóptero em Ubatuba e esse helicóptero teve um acidente e o corpo dele até hoje não regressou. Então foi necessário que se fizesse essa morte, a formalização do evento morte de maneira justificada pelo artigo 88 da Lei 6.015/73. E outros tantos acidentes que têm acontecido no país, tragédias, incêndios, que devem se louvar desse mecanismo. Nós também temos aí, no Código Civil, no artigo 8º, a chamada comoriência, que é a morte simultânea de mais de uma pessoa em acidentes, em que, se não podendo presumir quem deles morreu inicialmente, serão considerados presumidamente mortos no mesmo momento e na mesma circunstância. De vez em quando se ouve pessoas recomendarem que a família inteira não se viaje no mesmo veículo, na mesma embarcação, na mesma aeronave, exatamente para evitar esses fenômenos de morte por comoriência ou morte simultânea de todos os membros da família. Acontecendo esse evento, naturalmente, os herdeiros colaterais é que serão chamados à sucessão. Mas se provar que um desses membros da família, apesar do acidente que levou todos a óbito, chegou a sair do veículo e, portanto, morreu posteriormente aos demais, isso haverá toda uma modificação na ordem de vocação hereditária, porque ele é que veio a falecer por último, herdando o patrimônio daqueles que faleceram primeiro e que permaneceram, por exemplo, carbonizados dentro do veículo, seus filhos e esposas. Mas se não deu para dimensionar essa questão da exata hora de falecimento de todos, eles serão considerados presumidamente mortos, e aí serão os seus sucessores que serão chamados à ordem de vocação hereditária, se houver descendentes, eles, após os ascendentes, e inexistindo descendentes, ascendentes ou cônjuges colaterais pela ordem de vocação hereditária, que nós temos no artigo 1829 do Código Civil. O que importa nessa questão da comoriência, da morte presumida simultaneamente, é exatamente o momento dos óbitos, que não se pôde distinguir, e não o local ou a forma como isso se deu. E o ônus de se provar isso cabe, é claro, aos herdeiros interessados, ou às partes interessadas que poderão articular e apresentar provas aos autos nesse sentido. No tocante a essa morte presumida, que começa e se inicia a ser trabalhada no artigo 7º do Código Civil, logo depois ela retoma a discussão no artigo 22, e vamos até o artigo 39 do Código Civil, onde trabalhará essas fases e etapas da curadoria provisória, sucessão provisória e sucessão definitiva, que são as 3 fases que se tem no processo de declaração de ausência, em que o juiz, ao final dele, declarará como presumida a morte de alguém.